Então, pessoal, como é que a dilatação pode cair no Enem? Né? Importante sempre a gente lembrar que o fenômeno de dilatação ele sempre vai acontecer quando tiver mudança de temperatura. E aí segue a regra de quando a temperatura aumenta, né, a gente vai ter dilatação do corpo aumentando de tamanho, e quando diminuir a temperatura a gente vai ter o que a gente chama de contração, que é o corpo diminuir um pouco as suas dimensões. E normalmente isso é relacionado com mudança de densidade, às vezes, para a gente conseguir relacionar. Importante sempre lembrar que é só o tamanho, somente as dimensões do corpo que vão mudar, nunca a massa. Isso é uma coisa importante porque é muito explorado esse lado, certo? Então, outro ponto que a gente sempre tem que ter em mente é que os líquidos sempre dilatam mais que os sólidos. Então, quando a gente for fazer uma questão de dilatação, é importante você perceber se é uma dilatação de um corpo sólido ou de um líquido e um sólido ao mesmo tempo, para a gente conseguir fazer essa comparação, certo? O exemplo que a gente tem é o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então ele pede para a gente analisar as três afirmativas e ver quais são as corretas. A primeira afirmativa é a seguinte: você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. E o que a gente tem que pensar? Se você vai abastecer na hora mais quente, aquele volume de gasolina que está ali guardado no tanque, ele vai tender a dilatar. E lembrando que a massa não muda. Então você ia comprar o volume, mas não ia levar a massa integral daquele volume. Lembra da questão da densidade, que você vai aumentar o volume e vai diminuir a densidade da gasolina que a gente vai levar. E como importante para essa queima é a massa, então essa questão 1, opção 1 está furada. Opção 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro, que é justamente o oposto. Quando você abastece na temperatura mais fria, a gasolina se contrai e a massa fica mais concentrada. Você acaba levando mais massa porque aumenta a densidade. Opção 2 está correta. E a afirmativa 3, se a gasolina fosse vendida por quilo ao invés de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação estaria resolvido. Que é verdade, porque ao invés de a gente medir o quanto a gente leva de gasolina por litro, se a gente medisse pela massa, pesando o veículo antes e depois, seria mais fácil, independente do volume, a massa seria sempre a mesma. Então as opções corretas são os itens 2 e 3, e a resposta é a letra E.